Vamos falar sobre o método da imagem, que é um método muito prático para se determinar o potencial entre dois eletrodos. Vamos ver o que constitui esse método e usar ele para determinar o potencial de um arranjo composto de uma carga pontual e uma placa condutora, que é a mesma coisa que um arranjo de um corpo pontual, um corpo muito pequeno, e uma placa metálica. Vamos lá. Vamos falar sobre o método da imagem. Suponha que se queira determinar o potencial entre um corpo condutor bem pequeno e uma placa condutora, e as duas ligadas a uma fonte de tensão. Primeiro vamos ver o que a gente já sabe. A primeira coisa é que esse corpo pequeno carregado ele pode ser considerado como uma carga pontual. Uma outra coisa é que a placa é uma equipotencial, logo o campo elétrico sobre a sua superfície vai ser perpendicular a ela. O potencial, por sua vez, ele assume um valor arbitrário, pois depende de onde você escolhe o local da referência. Para trabalhar matematicamente, é mais simples quando a gente adota um dos corpos como φ igual a zero, ou seja, um dos corpos é a referência. E nesse caso é mais conveniente a gente adotar o φ igual a zero na placa. Agora, para resolver o problema, a gente sempre precisa criar um modelo matemático idealizado. Esse corpo pequeno a gente adota como uma carga pontual e a superfície da placa como um plano matemático infinito. Então o problema é esse, carga pontual e um plano infinito com φ igual a zero. Agora, o campo elétrico da carga pontual eu sei que ele é radial e as suas equipotenciais são todas esféricas. Portanto, uma carga sozinha ela não vai produzir esse campo elétrico perpendicular ali na superfície do plano. Ou seja, uma carga única não é a solução do meu problema. Vamos ver então qual seria a solução. Para encontrar um caminho, a gente precisa saber alguma coisa a respeito de campo elétrico e potencial de distribuições de cargas. No caso aqui, a gente sabe que um arranjo de carga mais Q e menos Q, ou seja, um dipolo elétrico, a gente tem no meio plano uma equipotencial com potencial igual a zero. E como é uma equipotencial, as linhas de campo são perpendiculares a ela. Tendo então colocado essa carga espelhada em relação ao plano, espelhada no sentido de sinal oposto, a etapa seguinte é determinar o potencial dessa distribuição. Nesse caso, o caso do dipolo, a gente já sabe como é, e a equação do potencial vai fornecer esses contornos equipotenciais, sendo que essa parte de baixo não interessa. A parte de cima representa o nosso problema e o potencial dela é naturalmente o potencial dado por toda a distribuição de cargas. Esse método de reproduzir uma equipotencial numa certa geometria e com dado potencial, usando então uma carga de sinal oposto, ele é chamado método da imagem. Com ela a gente tem o potencial calculado a partir desse conjunto de cargas sem a gente ter que resolver a equação de Laplace. O método consiste basicamente em usar cargas de sinal oposto, ou seja, carga-imagem, e com ela determinar o potencial e a geometria da equipotencial desejada. Isso também se usa para distribuições contínuas de cargas, como distribuições lineares ou superficiais. E colocando essa carga-imagem e ajustando o valor da magnitude e a posição dela, é possível a gente produzir equipotenciais que correspondam à geometria de um corpo. E além disso fazer com que o potencial dessa equipotencial seja a mesma que o corpo tem. E para reproduzir essas equipotenciais, pode ser necessário ainda adicionar cargas ao lado das cargas reais existentes, mas sempre deve ser acompanhada de carga-imagem, que vão estar junto com as outras existentes. E o potencial final vai ser o potencial devido a toda a distribuição de cargas, tanto as cargas reais quanto as cargas-imagem. Vamos fazer um exercício. Vamos determinar o potencial entre um corpo pequeno e uma placa metálica aterrada, que a gente idealiza por uma carga pontual e um plano infinito, e esse corpo distante A da placa. A gente sabe que para o dipolo elétrico a gente tem um plano com φ igual a zero ali no ponto médio entre as cargas. Então, para resolver o problema, basta colocar uma carga menos Q ali do outro lado do plano e na mesma distância A desse plano. Vamos usar o sistema de coordenadas cartesianas com as cargas sobre o eixo Y e sua origem no ponto médio entre as cargas. A gente tem que o potencial é a soma do potencial devido a cada carga, e com uma pequena álgebra a gente tem então a equação do potencial em qualquer ponto no plano XY. Essa equação fornece as equipotenciais do dipolo elétrico. Um gráfico das equipotenciais e do campo do dipolo seria algo como isso aqui.
e só nos interessa uma metade, que vai ser então a configuração das equipotenciais e do campo elétrico da carga pontual e de um plano infinito. Vamos ver em 3D as equipotenciais de todo o dipolo. Seria algo como isso aqui. Tem uma superfície aberta aí só para mostrar uma que está bem próximo da carga. E próximo das cargas, elas são todas esféricas. Naturalmente, as superfícies equipotenciais desse problema da carga com um plano seria apenas uma metade também. Então imagine um plano vertical passando por entre as cargas, e as equipotenciais seriam apenas as que estão em um dos lados desse plano. Portanto, o potencial entre o corpo pontual e a placa vai ser a equação que a gente tem aí do dipolo elétrico, que é a equação 2. E usando essa equação, a gente poderia determinar também o campo elétrico, usando o E igual a menos grade φ, ou ainda usar a lei de Coulomb e o princípio da superposição. As equipotenciais e as linhas de campo, elas vão ser algo como isso aqui. Sendo que na placa a gente tem as linhas de campo perpendiculares à sua superfície. Vamos ver agora como fica o potencial quando a gente tem duas cargas de sinais opostos, mas com módulos diferentes. Vamos fazer um resumo. A gente viu como determinar o potencial usando o método da imagem. E com esse método a gente determinou o potencial entre uma carga e uma placa metálica aterrada, cuja fórmula é essa aqui. E é isso aí.